Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que este dia seja um dia de grandes bênçãos da parte de Deus para você e para sua família. Que o nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, o Deus do impossível e que acima de tudo isso é o nosso Pai, abençoe a você, filho de Deus, com o suprimento a cada necessidade que você tenha para o dia de hoje. O nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus milagroso. Diz a Bíblia, eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia fala isso. Diz também a Bíblia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ou seja, o mesmo Deus milagroso do passado que curava, libertava, consolava, dava provisão, protegia, livrava, é o Deus que faz as mesmas coisas hoje. Está bem? Hoje vamos falar sobre Deus honrar você. O que é Deus honrar você? Deus, ele honra uma pessoa quando ele levanta aquela pessoa, tira de baixo e põe por cima, tira da posição de cauda e coloca como cabeça, tira lá do último e põe na frente, do último lugar e coloca num lugar de liderança. É assim que Deus honra. Deus honra uma pessoa quando ele manifesta o poder na vida dela, curando essa pessoa ou abrindo as portas da vida financeira e profissional, dando livramentos. Deus honra uma pessoa. Agora, como que a pessoa faz para ser honrada por Deus? A Bíblia também diz, e vamos ver isso daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós o faremos, tá bem? Olha só, no primeiro livro do profeta Samuel, olha aqui a referência bíblica, está escrito o seguinte, Deus fala assim em certo momento, aos que me honram eu honrarei. Ou seja, Deus promete honrar as pessoas, mas quais pessoas que Deus promete honrar? Aquelas que o honram. Então você quer ser honrado por Deus? E eu já falei, ser honrado por Deus significa Deus colocar você por cima e não por baixo. Tirar você de uma posição de cauda de animal para colocar você por cabeça, tirar você do último lugar para colocar em primeiro. Ele pode fazer e quer fazer. Mas como que ele pode fazer isso? Repito, você precisa honrá-lo primeiro. Vamos ver na Bíblia o que é que a Bíblia diz sobre isso no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Diz assim, olha só, honra ao Senhor. Então tá aqui, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E, aí vem a promessa, se encherão fartamente, com abundância, de sobra, os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vou ler de novo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meu amigo e amiga, aqui há uma direção que é praticamente um mandamento, que é honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. E também tem aqui uma promessa, se nós cumprirmos o que ele mandou, que vão se encher fartamente os nossos celeiros e vão transbordar de vinho os nossos lagares. Então isso aqui, ele fala a respeito da gente fazer algo para Deus primeiro, para que depois Deus faça algo por nós. Porque quando nós fazemos primeiro para Deus, nós estamos honrando a Deus. O que é honrar uma pessoa? É colocar ela em primeiro lugar. Lembra quando você era criança, naqueles tempos em que havia a boa educação, mais do que hoje, Quando uma visita chegava na sua casa e você estava sentado no sofá, na poltrona, numa cadeira, e a visita chegava, As visitas chegavam e aí a sua mãe falava assim, menino, sai da cadeira aí, deixa o tio sentar, deixa a tia sentar, dá lugar pro vô aí, dá lugar pra avó, dá lugar pro vizinho aí. Não é assim? O que o pai e a mãe estavam fazendo? Estavam honrando a pessoa que estava visitando a casa. Então, tira o filho da poltrona, da cadeira, para dar lugar para a visita. É um exemplo. Então, você coloca a pessoa em primeiro lugar, dá destaque para a pessoa.
Temos que fazer isso com Deus. Quando ele fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, ele está falando de tudo aqui. Não é só com relação a ofertas e dízimos, não. Porque quando nós dizimamos, devolvemos o dízimo e ofertamos a Deus, claro que nós estamos honrando ao Senhor, né? Aliás, o dízimo ele tem que ser tirado primeiro. Você tem que dizimar antes de fazer qualquer coisa com o restante, com os 90% que fica na sua mão. Primeiro dizima para Deus. Isso é honrar o Senhor, porque você está pensando primeiro nele, né? Honrar o Senhor com os teus bens é você querer ter coisas assim, mas primeiro para testemunhar que Deus prospera, que Deus ele abençoa materialmente, mas também usar as suas coisas materiais sempre para honrar a Deus. Por exemplo, você conseguiu comprar um celular, um smartphone ou um iPhone, e aí você usa aquilo para falar do Evangelho, você usa aquilo para, claro, se comunicar com a sua família, trabalhar honestamente, perfeito, tudo jóia. Aí você usa aquele smartphone para acessar sua conta bancária, para pagar alguma conta, fazer algum Pix, né? Não tem problema, ótimo. Você usa aquele smartphone para ter conversas decentes com as pessoas, ótimo. Para falar de Jesus, ótimo. Para mandar uma mensagem de conforto para alguém, você está honrando ao Senhor com aquele bem que Deus te deu condição de adquirir. Agora, quando você pega esse mesmo aparelho, um smartphone, um iPhone, que Deus deu condição de você comprar e começa a ver pornografia nele, e começa a ver vídeos maliciosos, pornográficos até, né? Quando você começa a usar o celular para xingar os outros, para ofender as pessoas, você está desonrando ao Senhor. Veja, isso é só um exemplo, tá? Mas também esse texto nos orienta a usarmos a nossa vida para honrar a Deus, andarmos em santidade, colocar Deus em primeiro lugar, é sempre obedecer o que Ele diz, o que Ele manda. Quando nós obedecemos ao que Deus manda, estamos honrando a Ele. Então, quando Deus fala, por exemplo, que o teu corpo é templo do Espírito Santo, para você não colocar drogas nele, nem álcool, nem bebida alcoólica, nem droga de nenhum tipo, né? Então, quando você evita essas coisas, você está honrando ao Senhor, porque você se lembrou de Deus. Espera aí, eu não vou me contaminar com essas drogas, porque Deus falou que o meu corpo é templo dele. Não é templo meu, é templo dele, pertence a ele, então não vou contaminar. Olha, você está honrando ao Senhor. O teu corpo é um bem que Deus te deu, né? Para você administrar. Quando você evita a fornicação, a prostituição, né? O que você está fazendo? Está preservando o templo do Espírito Santo dessa sujeira aí. Então por que você faz isso? Porque você lembrou de Deus. Quando você é tentado a mentir, mas você não mente, porque você lembra em Deus, peraí, Deus se agradaria que eu mentisse? Não, então não vou mentir. Olha aí, você está honrando a Deus, né? Com a tua mente, porque você lembrou dele, com a tua língua, que a tua língua não vai dizer falsidade, mentira. Então você está honrando a Deus. Não é? É dessa maneira, né? Quando você está cansado, mas você vai orar ao Senhor, né? Você dobra o joelho e fica ali em oração, você está honrando ao Senhor com o teu principal bem nessa terra, que é o teu corpo. O teu corpo está ali ajoelhado, o teu corpo queria estar descansando, dormindo, mas você está ali em oração, né? Então o teu corpo está ali querendo dormir, mas você mantém ele acordado, mesmo cansado, você está honrando ao Senhor. Gente, quando nós honramos ao Senhor, aí olha o que ele diz: eu honrarei vocês. De que maneira? Farei transbordar os teus celeiros. Naquela época, o povo de Israel ajuntava a sua colheita em celeiros, aqueles barracões, né? Aqueles locais adequados para guardar a colheita de trigo, de cevada e outras coisas que eles colhiam, né? Era o depósito deles, era, vamos dizer, a conta bancária deles, né? Por assim dizer. Tá bom? Então eles guardavam lá. Só que Deus falou: se vocês me honrarem, eu vou encher aquele celeiro lá. E enchia, é verdade. A produção era tão grande que até faltava lugar para guardar. Mas isso também é uma referência às outras necessidades que nós temos. Quando nós honramos ao Senhor, a nossa vida se enche de saúde, a nossa prosperidade, ela cresce, a nossa vida financeira se torna uma vida muito abençoada. É dessa maneira. Quando nós honramos ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, mas também na obediência aos outros mandamentos dele, ele vai nos honrar com saúde, com paz, né? Com sabedoria. Ele enche a gente de coisa boa. Quando ele fala, vou encher o teu celeiro, quer dizer, vou encher a tua vida de coisa boa. Gente, é assim. Todo mundo que anda reto com Deus, que honra ao Senhor, que não importa o que aconteça, a pessoa está na obediência, gente, essa é uma pessoa que prospera em todas as áreas. Não quer dizer que a pessoa não tem luta, hein?
E tem, porque o diabo sempre vai tentar fazer uma pessoa dessa, ou seja, uma pessoa que honra a Deus, parar de honrar a Deus. Ele vai tentar, ele vai jogar as coisas no caminho da pessoa para a pessoa pecar. Se o teu fraco é mulher, ele vai jogar uma mulher aí no teu caminho para você adulterar ou para você cair na prostituição, na fornicação. Se o teu fraco é droga, bebida alcoólica, o diabo vai com certeza tentar jogar no teu caminho aquelas pessoas que convidam você para beber, para ir para o mundo, para fazer porcaria. É assim. Agora, compete a você cair ou não. Claro, lembre-se do Senhor sempre, eu tenho que honrar o Senhor. Gente, essas pessoas só vencem, só prosperam. E quando eu falei agora há pouco, né, que temos sim as nossas lutas, mas até nisso Deus nos honra. De que maneira? Dando a vitória, entendeu? Então você vai vencer as tuas lutas. E aí, para finalizar, ele fala assim: e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar é um local onde o pessoal exprimia a uva, tá? Então escolhiam a uva, lagar é uma cavidade, né? Um buraco escavado na rocha, onde se colocavam as uvas, o pessoal pisava as uvas e extraía o suco de uva. Quando fala vinho aqui, não é vinho alcoólico, tá? É o suco da uva. A palavra vinho, que foi traduzida por vinho, você tem que ver a palavra original, que que é a mesma, tanto para suco de uva quanto para vinho alcoólico. Então você tem que ver o contexto, né? Então quando fala de vinho alcoólico, você vê que a pessoa se embriaga. Agora, nesse sentido aqui, o que sai do lagar? Sai o suco de uva. O vinho alcoólico tem que separar o suco da uva, aí o açúcar que está ali vai fermentar e vai virar álcool, tá? Vai produzir álcool. Então, aqui no caso é suco de uva, que na época era dinheiro na mão. Quem tinha suco de uva tinha dinheiro na mão, era o elemento de troca. Então, a maior parte dos negócios era troca de mercadoria. Então, que Deus fala assim: eu vou encher o teu lagar de vinho espiritualmente. Sabe o que significa isso? Vinho é o suco recém-extraído da uva, espiritualmente significa uma vida nova, sabe? Uma vida renovada, uma vida onde você tem prazer de viver, uma vida cheia do Espírito Santo. É dessa maneira. Honre ao Senhor que Ele vai te honrar, viu? E não caia na mentira de Satanás de desistir, de se render ao pecado, né? Nem de desanimar. Porque o diabo sabe que se você honrar a Deus até o final, você recebe muito mais do que você necessita. Como ele fala, se encherão fartamente. Fartar quer dizer encher, mais do que precisa. E transbordar é além da capacidade. Ou seja, o diabo sabe que se você honrar Deus até o final, você vai ter a recompensa, não aquela que você espera, mas uma muito melhor do que aquela que você espera. Pode ter certeza disso daí. Então tome a sua decisão de honrar o Senhor. Você vai dizer: pastor, mas não é fácil fazer isso que o senhor está falando, né? Porque a tentação é muito grande. Eu concordo com você no sentido de que a tentação é grande, mas fácil ou difícil é você que torna a situação assim. Ou seja, se você confiar que dentro de você, porque você aceitou Jesus, há o Espírito Santo e depender dele, não vai ser tão difícil você resistir ao mal, não. Você vai conseguir servir ao Senhor com tranquilidade, tá? Agora, você tem que lembrar disso também, que é o Espírito Santo que fortalece você para servir a Deus como tem que ser, tá bom? Agora, se você, qualquer tentação que vem, qualquer luta que vem, né, você já desanima e deixa de honrar o Senhor, deixa de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aí fica complicado Deus te honrar, porque Ele só honra aqueles que o honram. É o que a Bíblia diz e é assim que nós vemos até hoje acontecer. Quantas pessoas que eu vejo serem honradas por Deus com milagres, com curas, com provisão, com proteção, porque elas honraram a Deus primeiro. Mas ao mesmo tempo eu vejo tanta gente sofrendo porque não honra a Deus, não toma a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A pessoa coloca marido em primeiro lugar, namorado em primeiro lugar, namorada em primeiro lugar, coloca dinheiro em primeiro lugar, a pessoa coloca tudo na frente de Jesus. E aí, como honrar é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, então enquanto isso não for feito, Deus não tem como honrar você. Mas se hoje você tomar a decisão de honrar o Senhor, de colocá-lo em primeiro lugar, Ele vai colocar você em primeiro lugar. Você vai honrar o Senhor e Ele vai honrar você. Tá bem? Vamos orar? E o Senhor pode começar a honrar você neste momento. Ele pode começar a honrar você curando, libertando,
abrindo uma porta de trabalho, respondendo às suas súplicas em favor da sua família. Tudo isso pode começar a acontecer. Então, se você quiser pegar um copo com água lá para consagrar, no final a gente abençoa essa água. Não quer? Não tem problema, faz conforme a sua fé. Vamos falar com Deus? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Santo e Bendito, muito obrigado mais uma vez pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que prometeu, Senhor, estar sempre conosco e de modo nenhum nos abandonar. Pai Celestial, eu te peço, essa pessoa que decidiu honrar ao Senhor, colocá-lo acima e na frente de tudo e de todos, honra essa pessoa também, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela seja curada dessa doença, dessa enfermidade, dessa fraqueza, que essa pessoa, Pai, que está atormentada, seja liberta desse tormento, dessa depressão, dessa ansiedade, essa pessoa, Pai, que está sofrendo devido a uma situação que sofreu na vida sentimental, a uma separação, meu Deus, a um término de relacionamento, a um término de namoro, Pai, conforta o coração dessa mulher, conforta o coração desse homem, faz essa pessoa entender, Pai, que o Senhor a ama e que ela não está sozinha. Pai, faz ela sentir a Tua presença agora. Abre também, meu Pai, as portas de trabalho, as portas de emprego. Abre, meu Pai, a condição para essa pessoa ter o seu negócio próprio, já que ela te pede isso. Te peço também, Pai, livra os filhos dessa pessoa das drogas, dos vícios. Abra a porta de emprego para este jovem que te pede, Pai, em nome do Senhor Jesus, ou por causa da mãe que está orando agora, abençoa o filho, Pai. Vai lá e abre as portas para ele por causa da fé dessa mãe ou desse pai que ora pelos seus filhos. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, consagra esse copo com água, Pai, e que no beber desta água essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção e a sua paz, e tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amigo e amiga, beba da água se você colocou. Se você não pôs a água aí, fique em paz, faz conforme a sua fé, mas honre ao Senhor dia a dia. Mesmo que no início não pareça estar dando resultado, persevere, persevere. Você vai ver que quando menos você esperar, a bênção está estourando aí para você, tá bom? Porque Deus honra aqueles que o honram. Tenha você um excelente dia e até o próximo vídeo.